Fala galera, boa noite, estamos ao vivo. Deixa eu só mandar o link aqui para a galera que tá lá no grupo. Bora, é isso aí. Acabei de mandar o link para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou contar aqui a história de dois candidatos, duas pessoas, né, que enfrentaram a dificuldade de ter que passar por uma eliminação na heteroidentificação. Mesmo sendo pardo, mesmo possuindo todas as características fenotípicas de uma pessoa parda, ainda assim, né, mesmo tendo sido aprovado em outros certames, em outras bancas, tiveram que passar, né, por essa triste situação de serem reprovados na heteroidentificação. Mas a notícia, obviamente, né, que eu vim trazer para vocês aqui é uma notícia de superação, uma notícia de vitória, tá? Então, primeiramente, quero dar as boas-vindas, Leandro, Lucas, Daniel, Amanda, a doutora Amanda, inclusive, advogada aqui do escritório, salvo engano, responsável pelos dois casos que eu vou contar aqui. Léo, Elder, boa noite. Clécia, Carol, Júnior, Lidemar, Vanessa, Edicleide. Pessoal, assim que vocês forem chegando aí, já vão mandando aqui nos comentários se vocês estão participando ou não, né, de cotas raciais, se já passaram por alguma heteroidentificação, se vão, né, se ser submetidos a alguma heteroidentificação, manda aí nos comentários, beleza? A doutora Amanda já confirmou ali que é isso mesmo. Ela é responsável pelos dois processos aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro, vou mandar aqui um comentário, fixar aqui. Quem já passou por heteroidentificação ou vai passar? Me conta aqui nos comentários quais suas dúvidas. Então, beleza. Deixa eu só fixar aqui, comentário. Show de bola. Aí tem uma... A O Santana vai passar pela banca ainda, doutor. É isso aí. Então, essa live aqui é para você, tá? A gente vai explicar bastante coisa aqui interessantíssima para que vocês possam já tirar suas dúvidas ao vivo aqui comigo, escutar, né? Como tem sido esses casos aí na justiça, enfim. Então vamos lá, vamos começar aqui pela história do Matheus, tá? O Matheus, coloquei na tela aí, ó. Matheus era servidor do TRF3, tá? Ele já tinha sido aprovado, inclusive aprovado por cotas, tá? Em 2023. Foi aprovado sem maiores problemas, tá? Em 2023. Passou pela banca ali de heteroidentificação, não teve nenhum problema, entrou, ingressou no cargo de oficial de justiça, tá? Lá no TRF3. E aí, o que que acontece? No concurso atual, né? No último concurso, ele prestou o concurso para oficial de justiça. E aí, a banca indeferiu, né? A heteroidentificação dele, eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes, tá? A banca indeferiu a heteroidentificação dele, a mesma banca que tinha aprovado ele, tá? Alguém aqui já passou por isso? Alguém aqui já passou por isso? O Eric disse que já passou. Manda aí, Eric. Manda aí. Deixa eu fixar de novo aqui que eu desfixei minha mensagem. Manda aí qual é o concurso. Não vou divulgar foto, tá, Lindemar? Mas vou mostrar uma parte aqui do rosto, né? Obviamente garantindo ali, né? a- enfim, é, os direitos aqui do nosso cliente, tá? Mas vamos lá. Olha só. Ele havia sido aprovado pela mesma banca, tá? É, e também havia sido aprovado na PGE, por cotas também, beleza? Eu vou explicar isso daí, Marta, daqui a pouquinho.
tá? Vou falar sobre isso daqui. E também, olha só, ele tinha certidão de ascendência negra e declaração do IBGE, certo? Vamos lá. Como é que foi, né, o nosso pedido aqui, ó? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Isso daqui é a nossa petição inicial, tá vendo, ó? A gente contando aqui que ele foi aprovado, né? No TRF3, para oficial de justiça. Mais aqui embaixo, né? A gente explicando e mostrando para o juiz, tá? O motivo, né? O print aqui da publicação que indeferiu nosso cliente aqui como pardo. Olha lá, ó. Ausência de justificativa. Essa foi a nossa alegação, tá? Por quê? Dá uma olhada aqui em como que foi a publicação do resultado do indeferimento do nosso cliente. Eles publicaram uma lista, né, de candidatos, aí eu tampei aqui o restante do nome deles, e aqui escreveram, ó, não confirmado. Tá de sacanagem isso daqui, né? A banca só pode estar de sacanagem. Porque é o seguinte, a banca não pode fazer isso daqui, tá? Existe uma coisa chamada contraditório e ampla defesa. Então, assim, todo cidadão tem direito ao contraditório e ampla defesa. E para que nós possamos exercer esse direito, deveria vir aqui, ó, aonde eu estou mostrando aqui, né? Acho que o mouse não tá aparecendo, mas enfim, deveria vir aqui nessa publicação aqui os detalhes exatos, os motivos de forma pormenorizada do porquê o Matheus não, né? Porque a autodeclaração dele não foi confirmada e aqui não tem, tá? E aí, né? Qual que é a nossa alegação? Qual é a nossa argumentação? De que isso daqui fere, né, o contraditório e ampla defesa. Além disso, fere também, né, o princípio que está lá na Constituição Federal, né, que é a motivação dos atos administrativos, né? Uma vez que esse ato aqui, essa publicação não tem justificativa, ela não está devidamente motivada, entendeu? Então, não foi garantido para ele aqui o contraditório e a ampla defesa, beleza? Então vamos seguir aqui na nossa petição, tá? É, Vamos lá. Aqui, ó, vou mostrar, assim, eu tampei aqui, né, a parte de cima aqui da foto do cliente, né, para manter o sigilo ali, né, mas só para vocês verem aqui o tom de pele dele, né, os lábios grossos dele, né, comparado com o meu aqui, ó, os lábios dele são bem mais grossos, né, um pouco arroxeado também, a base do nariz um pouco alargada e o cabelo, né? Você vê pela barba ali também, é um traço, né, fenotípico, negroide, tá certo? Aqui também algumas imagens aqui, né, que eu apaguei alguns, algumas partes aqui, tá? E aqui, ó, eu apaguei, né, todas as fotos aqui do cliente para mostrar para vocês aqui como é que é na prática um laudo antropológico que a gente junta no processo. Não só no processo, né, a gente anexa no processo, mas também printamos ele e colocamos na nossa petição inicial para que o juiz, né, que vai analisar o caso ali, possa, de forma fácil, né, e rápida, ter acesso ao documento técnico, científico e objetivo, né, que constata que o nosso cliente, né, que comprova que o nosso cliente, ele é, tem, né, os traços fenotípicos de uma pessoa parda, beleza? Só arrumar um negócio aqui e vamos lá, vamos seguir aqui. Caso você, né, não saiba quais são os traços fenotípicos, né, de uma pessoa negra e que são os traços que devem ser levados em consideração, né, a gente tem o tom da pele, tá? Nós temos o nariz ali, ó,
Não sei se dá para ler aí, mas aqui no laudo descreve assim, ó. O nariz do candidato possui narinas mais largas. Tá vendo, ó? Base mais larga, ponta arredondada e dorso curto. Lábios, ó, outro traço do candidato são seus lábios, como podemos ver, né, nas fotos. Essa característica morfológica, cujos lábios são mais escuros, grandes e carnudos, é uma característica típica da população parda, beleza? Sobrancelha também, que eu não mostrei aqui, mas, né, o perito aqui, no caso, né, nosso assistente técnico, é, colocou aqui também, né? Sobrancelhas com pelos densos, o que pode ser confirmado, né? Por meio da análise das fotos, etc e tal. Enfim, aqui algumas fotos, né? De criança e tudo mais. Deixa eu ver se eu destaquei alguma coisa. Aí aqui ele juntou, né? Nós juntamos também documento de identificação que tem ali, né? No caso dele ali, ó, falando que ele é pardo, né? É, documento ali também, mais um documento falando que ele é pardo, comprovantes de que ele havia sido matriculado já na Universidade Federal do Rio de Janeiro pelas cotas raciais, tá? Enfim, juntamos, né, todas as provas aqui que estavam à nossa disposição. E lá no final, deixa eu chegar lá no final. Aí lá no final, né, como é que o advogado pede, né, solicita ao juiz para que o candidato volte ao concurso, né? A gente pede aqui para que o juiz suspenda imediatamente os efeitos da decisão, né, que indeferiu o candidato ali nas cotas raciais, de modo que ele volte à lista dos candidatos aprovados nas vagas reservadas às cotas raciais, né, e que seja feita também a reserva de vaga até os contornos, né, ou seja, até o processo finalizar por completo, tá? Então, enfim, isso daqui foi a nossa petição e aqui a decisão vou mostrar para vocês aqui. Antes, porém, vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos dar uma olhadinha aqui. É... Marta perguntou, doutor, como funciona a perícia em processo judicial de heteroidentificação negada? Virtualmente ou presencialmente? Depende, tá? Depende. Ela pode ser de ambas as formas. Principalmente porque hoje em dia, né, por exemplo, nós advogados, nós atuamos no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro. É, E aí o que que acontece? Deixa eu só mudar uma coisa aqui. E aí o que que acontece? A gente atua no Brasil inteiro, então temos clientes no Brasil inteiro. Os peritos também, eles muitas das vezes atendem perícias de um estado inteiro. Então, assim, tem candidatos, né, morando em diversas cidades, longe. Então, muitas das vezes a perícia pode acontecer virtualmente, tá? É, Vamos lá. Laiane, passei nas vagas indígenas em uma banca e em outra fui reprovada. Laiane, que pena. Se você passou em uma banca, tá? O que eu costumo falar que a melhor prova que existe é quando você é aprovado em uma banca, né? E depois é reprovado em outra. Quando isso acontece, você consegue provar na justiça que houve dúvidas em relação à análise, né? é, que a comissão fez, né? Que a sociedade, né? Quando a sociedade olha para você, ela olha com dúvidas, porque ela não sabe se você é pardo e se não é. E mostrando, né, as duas provas ali, o comprovante de aprovação numa e a reprovação no outra, você demonstra isso claramente na justiça que há dúvidas quando a sociedade olha para você. Então, o STF já bateu o martelo faz muito tempo que quando há dúvida deve prevalecer a autodeclaração, tá? É, Deixa eu ver, inclusive, se eu encontro aqui para mostrar para vocês.
Tá, não encontrei aqui para mostrar na tela, mas é isso daí, beleza? Vamos lá. Clécia Santos, passei domingo aguardando o resultado do processo, mas achei o processo de heteroidentificação falho. Com certeza, Clécia, é bastante falha, tá? É uma análise muito subjetiva, tá certo? É comum reprovação na mesma banca. Estou aguardando o resultado aí da mesma banca, e já passei antes. Cara, infelizmente, sabe por quê? Porque são pessoas diferentes. A comissão de heteroidentificação que vai fazer essa nova análise, né? Ou que fez essa nova análise sua, né? Essa segunda análise, as pessoas que estavam lá não necessariamente são as mesmas que te avaliaram na outra. Então, por isso que há essa divergência, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir aqui o conteúdo, tá? Vamos voltar aqui rapidinho, vou mostrar aqui, né, alguns trechos aqui da decisão lá do TRF, ó. Isso daqui é a decisão, tá? E aí o juiz, né, fazendo um resumo aqui e tal. E aqui, ó, a Duz em síntese, né, se inscreveu para o concurso ali do TRF, no cargo de analista judiciário ali, né, oficial de justiça. Foi aprovado nas etapas anteriores do certame, convocado para a heteroidentificação. A comissão entendeu que faltaria ao autor as características fenotípicas. E aí, isso aqui é um resumo, né, que o juiz faz. E aí, essa decisão aqui é uma decisão liminar, tá? É uma tutela antecipada, tutela provisória de urgência, tá? O que que é isso daqui? A liminar é uma decisão judicial transitória, passageira. Ela serve para quê? Para que o candidato tenha condições de voltar imediatamente, né, a participar das demais etapas ali do concurso, enfim, de modo, né, que ele não tenha que esperar até o final do processo, correndo o risco, né, de sofrer um enorme prejuízo. E a tutela provisória, ela tem alguns requisitos. Um deles é a questão da probabilidade do direito, e a outra, né, é a urgência ali, é o perigo, né, de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Para a liminar ser deferida, é, ela deve ser, né, o direito ali que a pessoa está buscando, ele deve ser algo que possa ser desfeito sem maiores problemas, como é o caso, né, de concursos públicos, de universidades públicas. Então, se você entra num cargo público ou entra numa universidade pública por liminar, caso lá na frente, na hora que o processo terminar por completo, você perca o processo, não há maiores prejuízos para a administração pública, né, dispensar você, dispensar o aluno ou dispensar ali o servidor público, tá? A administração pública não vai ter prejuízo, até porque o servidor vai prestar o serviço ali normalmente, como um outro candidato iria prestar. O aluno ali, ele saindo, né, não vai gerar prejuízo financeiro para a universidade, nem nada do tipo. Esse é um requisito ali também da liminar, beleza? E a probabilidade do direito, como é que você mostra para o juiz que aquele direito é provável? Por meio das provas, né? Do laudo antropológico, da comprovação ali de aprovação em outra banca de heteroidentificação, enfim, né? E até mesmo por meio das fotos. Eu acho que eu destaquei aqui algumas. Não, não destaquei não, mas enfim, vou destacar aqui agora, ó. Vamos lá. Ó. O juiz, ó, dá uma olhada aqui, ó. O juiz entende que não cabe ao judiciário substituir, né, a comissão de heteroidentificação, tá? Só que aí, o que que acontece? É... Só que aí, o que que acontece? Vamos lá, ó. É... Tal, tal, tal. E aí o juiz vem aqui, ó. Apenas se mostrando razoável a anulação de tais decisões quando restar evidenciada a afronta aos princípios e normas que regem
né, a administração pública como um todo ali, tá? No caso em tela, há elementos nos autos certificadores de que, olha só, o autor já teve reconhecida sua condição de pessoa parda em outras situações. Tá vendo? Ó? Nada obstante, necessário ouvir as requeridas, né, etc e tal. Então, olha lá, ó, observado o poder geral de tutela do magistrado, ou seja, do juiz, né, ele entendeu prudente conceder a medida, né, para que a requerida ali reserve a vaga do candidato, entendeu? E aí concedeu aqui parcialmente, né, o pedido de tutela antecipada ali do Matheus. Beleza? Essa. E aí vamos voltar aqui, né? Só voltando aqui rapidinho aqui, ó. Então, resumindo aqui, é um resumo do caso do Matheus aqui, né? Para quem chegou por último aí. Matheus já era servidor do TRF, porém, né, no cargo de técnico judiciário. E aí ele foi aprovado, e ele havia sido aprovado nas cotas raciais, tá? Novamente aprovado nesse concurso, porém, para o cargo de oficial de justiça, ele foi reprovado na heteroidentificação, beleza? A mesma banca, né, no mesmo concurso, no mesmo órgão. E aí, ele já havia também sido aprovado por cotas na PGE, tá? E também na UFRJ. E também na UFRJ, certo? Ele tinha ali também alguns documentos, né, como certidão de antecedência negra, declaração do IBGE, enfim. Apresentou laudo antropológico, né, já mostrei aqui para quem chegou depois, né, assista a gravação. Nós entramos com a ação, pedido liminar, liminar foi deferida, né, o juiz reservou a vaga do nosso cliente ali, o Matheus, tá? Agora eu vou falar da história, vou contar aqui, né, o caso do Adriano, tá? Vou contar o caso aqui do Adriano, mas enquanto isso, eu vou responder dúvidas aqui da galera que está ao vivo. Vamos lá. O Pedro perguntou assim, ó. Ausência ao procedimento de heteroidentificação enseja eliminação de todo o concurso, uma vez que o candidato tem pontuação para ampla concorrência? Sebrasp tem feito isso em seus últimos editais. Ó, o que que acontece? A primeira pergunta que eu te faço é: esses concursos que você afirmou, eles são concursos federais, estaduais ou municipais, tá? Por que essa pergunta? Se for federal, não pode, né, haver a supressão do procedimento de heteroidentificação, porque existe uma lei federal que garante cotas raciais em todos os concursos. Se for estadual, aí tem que verificar se naquele estado específico, né, se for estadual ou municipal, tem que verificar se naquele estado ou município específico existe uma lei garantindo, né, reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, ou indígenas, enfim, né, as cotas raciais, se existe cotas ali. Estados e municípios têm autonomia para criarem as suas próprias leis, reservando vagas para determinado grupo de pessoas, tá? Então, não é porque existe uma lei federal que ela tem aplicabilidade nacional. A lei federal foi elaborada pelo Legislativo Federal e aplicada no Executivo Federal. Já as leis estaduais, né, e municipais são criadas pelos legislativos ali, locais, aplicadas no Executivo, né, e Legislativo e Judiciário também, locais. Beleza? Então, tem que verificar isso daí. Vamos lá. A Marta perguntou assim: esse caso em questão é inequívoco, o rapaz é pardo. Impressionante a subjetividade
injustiça nessas bancas de heteroidentificação. Com certeza, Marta, é inequívoco, né? Você vê ali a pele dele, você vê as fotos dele, cara, não tem dúvida de que o Matheus é pardo, né? Não tem dúvida nenhuma. Assim, existe, né, muito erro e existe também, infelizmente, uma questão também às vezes até ideológica, né, no sentido de querer aprovar pessoas pretas, né, com a pele retinta ali e eliminar todo mundo que é pardo, tá? Não estou dizendo que é todo integrante de comissão de heteroidentificação, mas alguns têm essa visão. E aí, né, por conta dessa análise que é subjetiva, cada um dá o seu voto ali, e aí fica realmente uma análise bem subjetiva, atrapalhando os candidatos, fazendo com que muita gente tenha que buscar o judiciário, tá? A Tatiele perguntou: o juiz pode pedir uma nova banca de heteroidentificação? Pode, Tatiele, não só pode, assim, não só pode, eu ia falar não só pode como deve, mas, né, estarei equivocado aqui. O juiz pode, né, ele tem o poder de convocar. É, já aconteceu em processos nossos aqui que o juiz, ao invés de anular, né, a eliminação do candidato, do nosso cliente, ele mandou que a banca, mandou que o órgão público, a universidade, enfim, submetesse aquele candidato novamente, né, a uma outra banca de heteroidentificação. Já aconteceu isso, tá bom? Alguém perguntou aqui, não sei o nome, né? A ação é ordinária ou é impetrado o mandado de segurança? Ótima pergunta, ótima pergunta, tá? Em casos envolvendo heteroidentificação, não se entra, não se entra com mandado de segurança, tá? Estou tentando puxar aqui para mostrar para vocês que o STJ, inclusive, tem um entendimento. Tá, não encontrei aqui, mas vamos lá. Porque, vou repetir a pergunta aqui, tá? Em se tratando de uma ação judicial de cotas raciais, é ajuizado uma ação ordinária ou impetrado um mandado de segurança? Ação ordinária, e explico por quê. O mandado de segurança exige direito líquido e certo, tá? É quando você tem um direito líquido e certo. E o que é direito líquido e certo? É aquele que você consegue provar de forma inequívoca, tá? Que não haja dúvidas. As suas provas são tão boas que, assim, não há muito o que alegar da parte contrária em termos de defesa, tá? Embora, obviamente, né, que existe uma defesa ali e tudo, né, mas o direito tem que ser cristalino, tem que ser de fácil, é, 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 de uma forma fácil de provar ao juiz. Por que que as cotas raciais, por que que uma eliminação na heteroidentificação não pode ser provada de forma cristalina, já que eu mesmo falei, né, que quando o candidato tem ali aprovação em uma banca anterior, tem documentos, enfim, a coisa fica mais fácil. É porque nem todo juiz concorda com a tese que o advogado defende, tá? Então, assim, tem juiz que nega liminar, né? A gente entra com ação ordinária e o juiz nega a liminar. Tem juiz que, inclusive, mesmo você mostrando ali as provas, né, com laudo antropológico, pedindo perícia, tem juiz que nega porque ele tem, né, na cabeça dele ali um entendimento de que o poder judiciário não pode interferir nos atos da administração pública, o que é um absurdo, né? É claro que pode interferir, não só pode, como deve. Se a administração pública está cometendo uma ilegalidade, o judiciário tem uma obrigação, mas tem juízes que entendem assim. Então, quando você entra com mandado de segurança numa causa dessa, as chances diminui demais, tá? Diminui bastante, porque a gente fica na mão do juiz. E o advogado, aquele advogado que é bom,
né? Ele não vai deixar o controle na mão do juiz. Ele quer ter o máximo de controle na mão dele, tá? Porque assim, é o juiz que dá a canetada, certo? Não é o advogado. Se é o juiz e a gente sabe que cada juiz, né, tem um entendimento diferente, então assim, a gente traz o controle para a gente, né? Então, por isso que a gente escolhe uma ação ordinária, porque na ação ordinária tem toda ali uma dilação probatória, né? Fases em que a gente, além das provas apresentadas, a gente também consegue pedir uma perícia judicial, né? O que não seria possível numa data de segurança, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Passei pelo procedimento domingo, estou aguardando o resultado no EPSER Rio de Janeiro. Cláudio, boa sorte, tá? Pelo que eu estou analisando aqui, da sua foto, assim, é bem pequenininho, não dá para ver direito, mas você é pardo, né? Então, se você for reprovado, é, lute pelos seus sonhos, beleza? Dias de concurso está falando, a aprovação anterior é a cereja do bolo. Na verdade, assim, depende, tá? Porque é o que eu acabei de falar. Tem juiz que mesmo você tendo, né, sido aprovado anteriormente, ele não considera, é, ele não concorda com a tese nossa, tá? Já tivemos decisões negativas, mesmo o candidato tendo sido aprovado anteriormente, tá? Cereja do bolo, eu diria que seria você escolher um advogado especialista. Aí sim, aí é cereja do bolo. Porque o advogado especialista, ele vai juntar um máximo de provas que ele conseguir. E qual é o advogado que sabe quais são as provas que na prática tem mais resultado? É o advogado que tem experiência prática, né? O advogado que tem várias ações judiciais envolvendo aquele mesmo assunto, como é o caso nosso aqui. A gente tem centenas de casos, tá? Diferentemente de um advogado, por exemplo, que é generalista, que pega vários tipos de causas, e aí, né, pode ser que ele não tenha tanta experiência prática naquele assunto ali, beleza? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Ó, é de caráter, o Claudinei perguntou assim, é de caráter obrigatório a banca fornecer antes o currículo dos integrantes da banca? Cara, é o seguinte, essa questão aí não existe uma lei garantindo, né, esse direito aos candidatos. Geralmente os editais também não dispõem nesse sentido. Mas aí o que que acontece? Pelos princípios, né, gerais de direito e também de direito administrativo, né, até o princípio da motivação ali, da publicidade, da imparcialidade, enfim, diversos motivos, é, a banca tem que fornecer, tá? E aí, na prática, a gente vê que geralmente não fornece, o candidato tem que pedir, ou então o próprio advogado é que tem que pedir, tá? Na ação judicial. Então, muitas das vezes acaba que a gente tem que pedir, até porque currículo dos integrantes ali, a gente pode encontrar algum erro formal, tá? Algum erro formal ali e de modo que isso nos auxilie, né? Mais um motivo, mais uma argumentação para fazer a justiça ficar do nosso lado, beleza? Aí o Victor perguntou, então já ter passado em uma causa, em uma banca é causa ganha, ou o juiz pode negar mesmo assim, né? Já acabei de comentar, né, que tem alguns juízes que, mesmo você tendo sido aprovado em uma banca de heteroidentificação anterior, eles mesmo assim negam, tá? E aí a gente tem que recorrer, né, para a segunda instância, beleza? O Pedrão perguntou o seguinte: é legal a ausência à banca de heteroidentificação eliminar o candidato de todo o certame, uma vez que ele tem nota suficiente para ampla dentro das vagas, né? Ou seja, o candidato faltou a heteroidentificação e a banca, ao invés de excluí-lo ali da lista de cotas,
e deixar ele aqui na ampla, ele foi eliminado completamente do concurso. Isso é totalmente ilegal, tá? Totalmente ilegal. Esse aí é um caso que cabe mandado de segurança, tá? Porque você não vai discutir, vamos dizer assim, né, o fenótipo ali. Você não vai discutir o fenótipo do candidato, você não vai pedir perícia, né? Essa é uma questão que a gente chama, né, no direito, né, de causa que envolve análise jurídica só, tá? É interpretação de leis, só isso. Então, nesse caso especificamente, cabe mandado de segurança para que você volte para a ampla concorrência, tá? E nesse caso aqui, eu não digo que é causa ganha, porque eu odeio esse termo. Eu odeio esse termo porque cabeça de juiz, né? Existe até um ditado aí, não vou completar. Se vocês quiserem, vocês completam aí, né? Mas cabeça de juiz é complicado. Então, assim, causa ganha não existe, mas nesse caso específico aqui é 99% de chance de ganhar, beleza? É, essa aqui eu já respondi, né? Essa aqui também. O Edu perguntou assim, ó, por que alguns casos são usados laudos antropológicos e outros não? Assim, aqui no meu escritório, em 100% dos casos a gente usa laudo antropológico, viu, Edu? Porque é uma prova assim muito forte, é uma prova técnica, tá? Em muitas situações a justiça, né, elogia essa prova, no sentido de que o autor trouxe aos autos prova técnica, objetiva, né, uma análise criteriosa, ao contrário da banca que, né, fez uso ali de critérios subjetivos, tá? Então, assim, por que alguns casos não são usados? Porque, né, o advogado não fez uso daquela prova ali, tá? Aqui no meu escritório isso não acontece, tá? A live ficará gravada, estou dirigindo e não consigo ver, claro, vou te mandar. Se você, inclusive para todo mundo que está aí, tá? Se você não está no nosso grupo de cotas raciais, clica no link da bio, tem o link lá para você entrar no nosso grupo, tá? Geralmente não, toda semana eu produzo conteúdo, envio para a galera lá, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais. Tá, Vitor, esses juízes que discordam, vai para outra instância ou dá para reverter na mesma instância? Tá, o judiciário é assim, ó, existe a primeira instância, que é um juiz, tá? A segunda instância são mais de um juiz, né, que no caso são desembargadores, tá? E aí existe, entre aspas, tá? Só para ficar didático, né? A terceira instância. Não existe terceira instância, tecnicamente falando, mas didaticamente, a terceira instância que seria ou o STJ ou o STF, tá? Então, dá para reverter sim, beleza? Pode comparar os candidatos aprovados na banca? Cara, pode. Essa também é uma questão assim, quando o cliente traz para a gente aqui fotos de outros candidatos aprovados na heteroidentificação para comparar com a foto dele, né, e mostrar a discrepância da análise, né, a subjetividade da análise da banca de heteroidentificação, a gente usa isso na petição inicial, tá? A gente bota lado a lado ali, né, a foto de outro candidato, a foto do nosso cliente, coloca ali o nome dele, coloca a publicação, né, daquele outro candidato que foi aprovado e a publicação do nosso cliente que foi reprovado, tá? Isso é muito bom também, tá? Os juízes levam isso em consideração na hora de avaliar o nosso pedido, beleza? Isso é muito bom, tá? Tatiele Cristine. Olha lá, a Tatiele falou assim, ó, reprovei, porém vejo pessoas com fenótipo parecido e passou. Então, assim, se você conseguir as fotos, inclusive em redes sociais, tá? Você pode buscar lá nas redes sociais, pegar a foto desses candidatos. Isso não vai prejudicar esses candidatos, tá? Pode ficar tranquilo, não vai prejudicar os candidatos, vai te ajudar, tá? A justiça ou a banca não vai reprovar os candidatos e manter todo mundo reprovado. Não, não vai fazer isso, tá? O juiz vai analisar só o teu caso
e vai comparar ali e ver, né, que a análise da banca subjetiva, né, equívoca, enfim. Ó, vamos lá, antes de continuar é, respondendo a galera, vamos dar uma olhada aqui no caso do Adriano. Vamos lá. Adriano, olha só. O Adriano é um caso interessante. O Adriano foi aprovado para o concurso do IF de São Paulo, cargo de professor barra inglês, tá? Ficou em primeiro lugar nas cotas raciais, tá? E foi eliminado na banca de heteroidentificação. Como ele não atingiu nota suficiente para poder entrar na ampla concorrência, né? A única alternativa que ele tinha era buscar a justiça, né? Procurou um advogado especialista em cotas raciais, encontrou a gente, entrou em contato, a gente fez o recurso para ele, né? O recurso dele foi indeferido, e aí a gente entrou com a ação na justiça. Mas o que difere o caso aqui do Adriano de grande parte, né, dos casos é isso daqui, ó. A pele do Adriano, tá? Vou até destacar aqui, ó. A pele do Adriano é nível 3 na escala de Fitzpatrick, tá? Então, quando ele buscou a gente, né, quando um candidato tem uma pele mais clara, a gente sempre vai pedir para o candidato buscar um laudo dermatológico, sempre, tá? O antropológico é obrigatório, né? A gente sempre vai entrar com a ação juntando ali o laudo antropológico. O dermatológico, nem sempre a gente pede, mas quando a pele é um pouco mais clara, a gente pede, tá? E aí ele fez, né, como é que se diz lá? Ele fez a consulta, inclusive postei hoje. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Pera aí. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Não sei se está dando para ver exatamente aqui, mas olha lá, ó. Eu vou aumentar aqui, vou dar um zoom. A gente postou isso daqui hoje. Aí, ó, agora sim, ó. Paciente acima, né, com fototipo 3 na escala de Fitzpatrick, tá? E aí, o que que é isso? Escala de Fitzpatrick. Ó, vamos lá. Imagens do Google, tá? Aqui, ó, você mesmo consegue digitar aí escala de Fitzpatrick e consegue abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu posicionar aqui para ver se fica melhor. Não, pera aí. Eu vou mexer aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Tá vendo? Escala de Fitzpatrick é uma classificação que vai de 1 a 6, tá? De 1 a 6. É uma classificação internacional, tá? O Dr. Fitzpatrick criou isso daqui há muitos anos atrás, tá? Ele é um dermatologista, era um dermatologista. E aí o tipo 1 é uma pele bem clara, né? Tipo 2 é assim, ainda é clara, ainda é branco. E aí no tipo 3 em diante, que são os níveis, né, que a pessoa começa a ser pardo, né? Começa a ser considerado como pardo, como moreno, né? O tipo 3 aqui um moreno claro, que é o caso que eu estou apresentando aqui do Adriano. O tipo 4 é a maioria dos pardos, a maioria dos nossos clientes são tipo 4, tá? Acredito que, sei lá, 95% ou mais dos nossos clientes é tipo 4.
Tipo 5 e tipo 6 dificilmente, não é impossível, mas dificilmente é reprovado, tá? É, só ajustar aqui, que eu acho que fica mais fácil, ó. Tá vendo aí, ó? São 6 tipos aí. Deixa eu mostrar aqui mais imagens aqui, tanto de mulheres quanto de homens. Tá vendo que o tipo 3, né, é uma pele mais clara, mas ainda assim é uma pele morena, tá? Uma pele que é considerado ali como moreno, como pardo, beleza? Então vamos voltar aqui no caso do Adriano. Aqui no meu documento aqui, ó. Vamos lá, Adriano. Então o Adriano, mesmo com fototipo nível 3, ele conseguiu, né, reverter a eliminação dele porque ele tinha outros traços fenótipos, tá? Ele ainda tinha sido aprovado em outros concursos, aqui ó, concurso do IF do Paraná, tinha sido aprovado anteriormente no concurso do IF do Paraná. Ele foi aprovado também na USP, tá? Nas cotas raciais anteriormente. Não, anteriormente não, na USP foi depois. Ele passou pela banca do IF de São Paulo, foi reprovado e depois passou pela banca da USP e foi aprovado, tá? E esse cara é um cara que chegou aqui com bastante dúvidas sobre, né, os próprios traços fenotípicos dele. Tinha medo, tá? Felizmente, muitos clientes chegam aqui com medo de seguir adiante, com medo de entrar com ação judicial, né? Porque as pessoas têm medo, né, de serem julgadas ali. Enfim, muita gente na internet, principalmente, né, criticam, zombam e, enfim, então as pessoas vêm com muito medo. E a gente tranquilizou ele, né, mostrando para ele decisões judiciais favoráveis, né, de quem já havia sido aprovado em outra banca, de pessoas com laudo antropológico bom, né? E aí pedimos para ele um laudo dermatológico também, tá? Vamos dar uma olhada aqui no caso do Adriano. O Adriano, a negativa dele, vamos dar uma olhada aqui, ó. Negativa, não favorável, tá? Esqueci de estampar aqui, mas enfim, veio como não favorável. E aí, quando ele acessava ali, né, as publicações, e aí aqui tem o nome de cada candidato, né? E aí a banca só colocou um xizinho ali, ausente, não favorável, etc e tal. Cara, muito ilegal isso daqui, muito ilegal, tá? Ele não recebeu nenhuma justificativa a respeito dos critérios detalhados, né, adotados pela banca de heteroidentificação, tá? Isso aqui é muito errado, tá? E aí, obviamente, né, da mesma forma que o caso do Matheus, ele não teve ali garantido o contraditório e a ampla defesa, certo? Fez o recurso, né, o resultado ali também foi não favorável, né? Cada banca coloca uma coisa diferente, né? O do Matheus aqui, ó, vamos subir aqui. O do Matheus aqui foi não confirmada. E o do Adriano foi não favorável, tá? Não favorável. E aí, ó, dá uma olhadinha aqui na pele, né, dele, ó. É mais clara, mas ainda assim é morena, né? Nariz, lábios, a barba, tá vendo? Olha lá, ó, fototipo 3. E aí aqui no laudo, né, deixa eu ver se eu coloquei, não, esse aqui especificamente não mostrei o laudo, mas é a mesma coisa. Aqui ele teve aqui uma aprovação, né, no IF do Paraná, teve aprovação também na USP, enfim. Pedido nosso, lá embaixo.
Mesmo caso do Matheus, né? Te pede para suspender imediatamente os efeitos da decisão, permitindo que o autor, o requerente, seja reintegrado à lista dos candidatos. E aí veio aqui a decisão judicial. Não sei se vai ficar claro, né? Mas vamos lá. A gente alegou aqui, ó, na violação do princípio da motivação dos atos administrativos, juntamos as provas, enfim. Olha lá, ó, juntamos laudo dermatológico e antropológico. E vamos lá, o que o juiz decidiu. Aqui ele está citando, né, leis, jurisprudências, tá certo? E aqui, ó, falando aqui de uma portaria. Vamos lá. Aí depois que ele cita tudo isso daí, né, depois que ele fundamentou tudo, né, o juiz diz o seguinte, olha lá, ó, o caso apresenta uma peculiaridade que merece ser ressaltado. O autor foi reconhecido como pardo em outros procedimentos de heteroidentificação, como na USP e no IF do Paraná. E ainda juntou laudo antropológico realizado por antropólogo, né, com a classificação ali da escala de Fitzpatrick, né, e constatando que ele é pessoa parda. E aí o juiz fala aqui, ó, considerá-lo negro ou pardo, né, em um concurso e não considerá-lo em outro, foge da razoabilidade e gera insegurança quanto à avaliação dos critérios, certo? E aí ele deferiu tutela antecipada. Esse é o caso aqui do Adriano, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então a gente conseguiu, né, reintegrar ele ali à lista de cotas e o Adriano tá de volta pro jogo. O Adriano tá de volta pro game, gente. Então, mais um caso aqui explicado, né, para que vocês possam ver com seus próprios olhos, né? Esse estilo de live aqui que eu tô fazendo, inclusive, é para que eu consiga mostrar a tela, porque falar e não mostrar não é a mesma coisa, né? Eu gosto de ver, eu sou tipo São Tomé, eu só acredito vendo. Então, assim, né, eu tô fazendo a live nesse sentido aqui, para a gente poder mostrar, né, e provar que aquilo que a gente está falando é verdade, tá? Vou responder aqui algumas dúvidas. A Tatiele está falando, né, que o concurso dela é esse também. Qual o concurso, Tatiele? E ela falou que o recurso foi negado e foi excluída da lista da ampla. Então, Tatiele, bora recorrer, bora lutar pelos seus direitos, tá? Vamos lá. O Josevane Castilho foi reprovada na heteroidentificação TJ São Paulo. Porém, já fui cotista pelo IBGE. Concurso temporário durante 3 anos. Tenho chance de conseguir reverter a decisão? Sim, com toda certeza, com toda certeza, tá? Quais provas eu juntaria aqui no processo se você fosse minha cliente? Comprovante de que você foi aprovada lá no IBGE, foi cotista, laudo antropológico, tá? Dependendo da análise que eu fizer da sua foto, tá? Que eu peço a foto aqui para os candidatos antes de fechar contrato, dependendo da análise, se a sua pele for nível 3, igual a do Adriano, tá? Aí eu peço também um laudo dermatológico. Mas se a sua pele eu perceber que é nível 4, acabou. O laudo antropológico já é o suficiente. Beleza? O Tenilson disse que vai passar ainda. Tenilson, então, cara, essa live aqui é essencial. Tudo que eu falei aqui, você precisa ter consciência de tudo isso. Para que você saiba como jogar o jogo, tá? Infelizmente, tá, gente? Infelizmente, hoje não basta só estudar as matérias para o concurso, tá? Não basta só estudar as matérias para o concurso.
você precisa entender que o jogo tem muito mais obstáculos que você não havia imaginado, né? Obstáculos jurídicos e às vezes até políticos, né? Ideológicos. Então, se você passar por uma reprovação, você precisa saber, você precisa conhecer, ter acesso a esse tipo de conhecimento aqui, para que você possa, né, rebater, enfrentar, né, e passar por mais essa dificuldade, tá? Infelizmente é assim, né, mas faz parte da vida. Tudo aquilo que é difícil de ser conquistado tem mais valor no final das contas. E é uma coisa que eu costumo falar muito aqui para os clientes, é o seguinte: o valor que você gasta, por mais que você já tenha investido um valor considerável no concurso, né? Seja ali com materiais de estudo, cursos preparatórios, viagens, enfim. Muita gente às vezes pensa assim, pô, mas vou ter que pagar advogado ainda para entrar com uma ação que eu nem sei se vai dar certo. Cara, é para isso que a gente está aqui, ó, para mostrar casos reais, tá? Casos vitoriosos. Isso daqui é 1%, né, de todos os casos vitoriosos que nós temos aqui, né? E assim, o valor que você investe, né, no advogado é um valor irrisório, irrisório perto do que você vai ganhar no cargo público, tá? Geralmente, com 2 meses de salário, você já recuperou o valor investido e já está no lucro. Geralmente, tá, o valor é baixo perto daquilo que você vai receber depois que tomar posse lá no cargo, beleza? Olha só, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. A Tatiele falou que foi do IF São Paulo. Cara, bora, né? Chama a gente aí, me manda mensagem no direct, manda mensagem lá no WhatsApp e vamos que vamos. É, o Edu falou assim, ó, já levei recunha da polícia para reconhecimento e sou PC, né? Deve ser Polícia Civil. Enfim, é, vamos lá. O Denilson está participando do concurso de Sistema Socioeducativo do Ceará. Ceará tem cotas raciais. Edu tá falando aqui que foi reprovado no TSE, né? TSE tá aguardando aí o resultado dos recursos. Inclusive tá para sair, já saiu já. Ontem eu tinha olhado, não tinha saído ainda. Dani Miller, passei por uma banca de heteroidentificação, estou aguardando o resultado. Tem algo que possa fazer enquanto espera o resultado para não ficar restrito ao tempo do recurso? Laudo antropológico, tá? Pode me chamar aqui no direct ou no WhatsApp. O número do WhatsApp tá no link da bio, tá? A gente faz o laudo antropológico para você, para que você já tenha a prova ali de forma antecipada, né? De forma que dê tempo ali de você protocolar o recurso. Mas assim, a gente já tem aqui um costume, né? Todo santo dia tem recurso aberto aí para heteroidentificação e o nosso antropólogo sempre dá conta de fazer todos os laudos com o tempo ali, tranquilo, para a gente poder fazer o recurso e protocolar, beleza? É, o Zé Borges falou ali, ó, banca de heteroidentificação da UFU é uma vergonha. É isso aí, cara. Não só da UFU, de todas, tá? De todas. Assim, infelizmente, é a minoria que reconhece, por exemplo, a minoria que defere um recurso administrativo, tá? A gente tem muito deferimento, mas assim, comparado ao número de recursos que a gente faz, ainda é baixo, né? Mas, e os deferimentos que a gente tem é porque a gente já junta provas ali, já no recurso administrativo mesmo, tá? E porque algumas bancas, né, são mais sérias, tá certo? Dani Miller, obrigada, fico mais tranquilo. Tamo junto, Dani. Manda uma mensagem aí para mim que a gente vai te ajudar, beleza? Galera, tô chegando ao fim aqui, inclusive tá diminuindo o número de pessoas. Normal, já estamos chegando a 1 hora aqui.
É, o Vitor perguntou ali se o juiz pede perícia. Na verdade, quem pede é o advogado, tá, Vitor? Quem pede a perícia é o advogado. O juiz, na verdade, ele não pede nada, tá? O juiz manda. É, a gente é que pede. A gente pede o juiz e o juiz, né, determina ali a realização de perícia. Tem juiz que às vezes se dá por satisfeito, né? Ele olha, verifica as provas ali e fala: bom, estou satisfeito com essas provas, estou convencido, né, da tese do autor e já vou julgar, né? Já vou proferir uma sentença, porque para mim não tem necessidade de ter uma perícia. Aí o juiz nega pedido de perícia, mas geralmente é quando ele já tem a convicção dele ali, beleza? Galera, mais alguma dúvida? Mais alguém quer me perguntar alguma coisa? Essa é a hora. Ou podemos encerrar por hoje? Bom, acho que podemos encerrar. E aí, o que vocês acharam na live? Vocês seis aí que ainda estão ao vivo aqui comigo, o que vocês acharam da live? Tem alguma coisa, algum assunto, alguma pergunta que eu não falei aqui que vocês gostariam que eu falasse? Frederico Escobar, olha só, rapaz. Olha quem tá aí, cara. Muito esclarecedora. Tamo junto, Vitor. Precisando, cara. Tô aí. Tatiele, obrigado, viu, pela participação. Vitor, obrigado pela participação. Pedro, Fredão, meu ex-sócio e meu amigo do meu coração. Dani Miller, muito obrigado. Zé Borges, Márcio, Edu, Tenilson. Galera, tamo junto. Obrigado e até a próxima.
E aí, galera, ó, acabei de terminar uma live muito interessante em que eu falei, né? Contei dois casos reais aqui do nosso escritório que nós revertemos a eliminação, né, dos candidatos em cotas raciais. Mas tem um caso que ele é muito mais, vamos dizer assim, emblemático. Por quê? Porque o candidato, o Adriano, ele não possuía a pele muito escura, muito morena. Era uma pele morena clara, no nível 3 da escala de Fitzpatrick. E mesmo assim, nós conseguimos reverter a eliminação dele nas cotas raciais. Se você que acabou de chegar aqui no nosso perfil, se você está passando aí por heteroidentificação, já passou, está aguardando resultado, enfim, se você pretende garantir a sua vaga nas cotas raciais, me manda a sua dúvida. Acabei de terminar uma live. E aí, galera, se você que... E aí, galera, e aí, galera, ó, acabei... E aí, galera, o 3 da escala de Fitzpatrick. E mesmo assim, nós conseguimos reverter a eliminação dele nas cotas 3. E aí, galera, ó, acabei de terminar reais aqui revertemos a eliminação, né, dos candidatos em cotas raciais. Mas tem um caso que ele é muito mais, vamos dizer assim, emblemático. Por quê?